Então, na verdade, a gente vai ver que, por exemplo, a evolução que a gente tem nas máquinas, com sistemas de transmissão, é que com a concepção que foi se passando, eles começaram a usar esse tipo de dente helicoidal, que aumenta, no caso, o poder de tração, aumenta a vida útil e diminui ruído, por exemplo, na hora de funcionamento, no caso dessas máquinas. Tá? Então, vocês vão ver que um câmbio mais antigo, igual esse que a gente estava mostrando ali para vocês, no caso, um dente todo reto. Então, ó, a gente está vendo que um bate de encontro ao outro. Então, a maioria desses dentes aqui, o dente de tração, são dentes retos. O dente de engate que vocês estão vendo aqui, é só esse canto na parte interna que eu estou mostrando aqui. Ó. Então, a luva desloca, ela alinha e, no caso, engata. Tá? Se o camarada falar assim que tem um anel sincronizado no sistema, o que o anel sincronizado faz? O anel sincronizado ele vai pegar, arrastar essa engrenagem aqui, porque ele vai estar freando a engrenagem, e na hora que ele frear e arrastou, ele diminui a velocidade dessa engrenagem, porque eu pisei na embreagem, o que vai acontecer? Alinhou os dentes e ocorre o acoplamento. Ocorreu o acoplamento, o que vai acontecer? Vai melhorar esse engate, no caso do sistema. Tá? Se vocês, no caso, por exemplo, tiver em deslocamento e querer trocar uma marcha, por exemplo, que está em velocidade maior e querer pôr na velocidade menor, o que vai acontecer? Vai raspar. Esses dentes que vocês estão vendo aqui, ele vai começar o quê? Desgastar tudo. E daí vai ficar o quê? Com o tempo, por causa da fadiga, no caso das pontas desses dentes de engate, vai ficar mais ruim de ocorrer o quê? Acoplamento ou engate das marchas. Tá? Então, a gente vai ter aí um inconveniente em relação a isso. Se a gente verificar aqui como está setado, então eu tenho aqui primeira marcha. O que é a primeira marcha? A rotação entra aqui e faz uma redução nessas duas primeiras engrenagens. A hora que eu acoplar essa primeira marcha aqui, ela estava em movimento. Acoplei essa marcha aqui, o que ela vai fazer? Começar a transmitir para esse cara aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma marcha de bastante força. Por quê? Vai entrar a rotação do motor, aqui vai acelerar e vai, no caso, dar mais velocidade. Mais força, na verdade. Velocidade não, mais força. Se eu fizer o contrário, gente, tá? Pegar o contrário aqui, engatar aqui a quarta velocidade. Vai precisar passar aqui por baixo? Não. Porque na hora que eu travar essa engrenagem aqui, o acoplamento dela vem aqui e passa direto para o eixo e vai direto lá, no caso, para a roda. A única forma da gente, no caso, contar a relação ou ver a relação que dá de transmissão seria eu contar o número de dentes dessa engrenagem aqui, dessa engrenagem aqui, dessa engrenagem aqui, dessa engrenagem aqui. Saía a minha, no caso, primeira velocidade. Se eu pegasse, por exemplo, uma quarta, o que acontecia? Eu ia pegar somente aqui a entrada aqui desse movimento, travo essa engrenagem aqui, se aqui tivesse 30 dentes e aqui tivesse 30 dentes, a relação seria 1 por 1. Então, uma volta do motor, uma volta de saída. E ela tem redução aonde? Lá no diferencial só. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, engatado uma marcha de força, deu uma relação aqui 1 por 1. Só que aqui, tá? Vocês estão vendo aqui uma engrenagem grande, que é a engrenagem agora movida e a engrenagem motora. E o que vai acontecer? Eu conto aqui. Se eu tenho aqui 45 e aqui eu tenho, no caso, 9 dentes, então vai dar uma relação de 5 por 1. Multiplico 5 vezes 1, 5 voltas. Então, eu vou precisar de 5 voltas do motor para, no caso, sair uma, no caso aqui, da primeira marcha. Certo? Então, eu vou precisar muita força ou muito esforço do motor para sair uma força. Então, eu vou ter uma marcha de potência, ou força. Se eu fizesse, ao contrário, uma marcha que sai a mesma rotação do motor e sai lá atrás, eu tenho uma marcha de velocidade. Bom, como em máquina, nós não estamos falando em velocidade ou força, no caso, velocidade, e sim torque, potência para gerar trabalho para
está executando as atividades lá do dia a dia, tá? Além, no caso do sistema normal que a gente tem, que é a marcha leve, eu tenho esse conjunto aqui que o pessoal fala que é o epicicloidal, que é esse cara aqui. Quando vocês engrenarem esse cara, o que, que vai acontecer? Eu vou ter, no caso, uma marcha leve e uma marcha pesada, ou um conjunto de marchas leves e um conjunto de marchas pesadas. Quando o pessoal fala aí, por exemplo, para caminhão, eu vou jogar a redução. O que, que é redução? Eu, no caso, alterei, no caso, a minha o quê? Relação, no caso, de saída. Então, esse conjunto epicicloidal, ele varia a potência gerada ou a relação de saída, no caso da caixa de mudança. Tá? Então, com isso, eu consigo trabalhar em outras velocidades e com maior, no caso, potência. Tá? Não sei se vocês entenderam do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Quem já viu aí, alguém tem pai ou parente que trabalha com caminhão? Um de vocês, alguém tem? Professor, eu já trabalhei na Nicos, lá empresa de caminhão, mas era parte de venda de peça. Tá. Mas vocês já viram como é que o pessoal fala que tem o caminhão que tem, por exemplo, o caminhão tem 10 marchas, o caminhão tem 12 marchas, o caminhão tem 16 marchas. Já. Já, né? Uhum. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos colocar lá um Mercedes, um Iveco, próprio da linha Volkswagen, tem os caminhões lá que tem 16 marchas. Na verdade, a caixa de mudança dele dentro lá, ele tem só 4 marchas. Tá? Só que ele tem um grupo, que a gente chama de grupo de potência, e tem outro grupo que é grupo de velocidade. Tá ok? Certo. Então, na hora que eu engatar, por exemplo, eu tenho as marchas, no caso, simples. Então, liguei o grupo de potência, ele vai ter de primeira a oitava, tá? E na hora que eu jogar a parte leve, eu vou ter de oitava a 16ª. Tá ok? Eu posso ir cruzando essas marchas do jeito que eu quero. O que, que é o cara cruzar? Ele vai ter 2 botões. E o que, que ele faz? Alta e baixa, não é isso? Quando vocês estão lá em operação com o trator, vocês não têm lá no joystick, ou se não na alavanca dele lá, o coelho e a tartaruga? Já viram? Sim. Prestaram atenção nisso? Já. Já, né? Então, o que, que eu consigo fazer? Quando eu, no caso, vamos colocar assim, eu quero fazer transbordo ou andar com velocidades maiores, eu vou ligar o quê? A lebre, não é isso? É. E quando eu quero, no caso, trabalho, o que, que eu faço? Eu ligo a Tartaruga. tartaruga, tá? Só que, se eu for um bom operador e depender, por exemplo, do operador estar trabalhando dessa forma, gente, eu poderia, por exemplo, conforme a carga que eu ia escutando, aí eu tenho que ter uma percepção, por exemplo, de funcionamento do motor, se o motor começa a apanhar ou não, ou se é um sistema mecânico, como vocês estão vendo aqui, e ir fazendo essas trocas mecanicamente. Quando eu tenho um câmbio já semi-automatizado lá, que é um power shift, alguma coisa assim, o que vocês vão ver? Vocês vão ver que ele vai fazendo essa modificação ele mesmo, sem vocês precisarem ficar o quê? Ora eu bato, no caso, lebre, ora eu bato tartaruga, ora eu bato lebre, eu bato tartaruga. Então, você pré-determina e já, no caso, ele começa a trabalhar sozinho. Tá? Eu não tenho tanta, no caso, interferência do condutor nisso. A própria máquina vai estar fazendo conforme a necessidade que ela tem no caso de trabalho. Tá ok? Tá. Aqui, gente, ó, voltando lá, a gente pega aqui, ó. A princípio parece que assim um negócio assim, é fora de série, tal, tal. A gente olhando ali, mas como é que esse troço funciona? Beleza, tá? A princípio parece que é um negócio assim difícil, mas se você no caso vai se familiarizando e trabalhando no dia a dia, vocês vão ver que
se torna um negócio assim não muito difícil, tá? O que a gente tem aqui? Os seletores, ou alavanca seletora, ou trambulador, aí depende, no caso, do nome que o pessoal dá para isso, tá? Mas aqui eu tenho, por exemplo, um seletor. Essa haste que vocês estão vendo aqui, essa ela vai fazer o quê? Primeira e segunda. Essa outra haste faz terceira e quarta, tá? Aí eu tenho aqui o que é? A reversão, tá? Mecânica aqui para frente e para trás. E aí eu tenho, no caso, o quê? O superredutor, que seria o quê? Em alguns, aqui está falando superredutor, ou clipper, alguma coisa assim que o pessoal pode estar utilizando. E a high e a low ainda. Nesse caso que eu tenho superredutor, que o pessoal está falando aqui, essa redução aqui pode ser feita lá, no caso, na saída das rodas, que eu vou ter um redutor lá na roda. Porque quando eu tenho a high e low, volto novamente naquela outra que a gente estava mostrando aqui. Ó. Essa high e low, ela vai ter um conjunto psíquico, que daí eu consigo variar essa caixa aqui, eu posso ter até 8 marchas nela. Tá? E se, no caso, eu tiver um super redutor, o que vai acontecer? Vou multiplicar por 2. Então, em vez de eu ter, no caso, só 8 marchas, eu vou ter 16. Só que com a velocidade controlada. Tá? E quando eu usar o super redutor, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar com velocidades muito baixas. Então, para transbordo, alguma coisa assim, ou operação que exija, por exemplo, o cara tá transportando, sei lá, caixa de uva, tá? Tá lá o pessoal colhendo e ele precisa ficar na linha dele lá. Então, o que acontece? O operador liga o superredutor, anda 2 por hora. Ou se ele tá lá, por exemplo, no plantio, ele precisa que trabalhe nessa velocidade. Imagine, por exemplo, para ele fazer 1 quilômetro a 2 quilômetros por hora. Tá? Então, ele rodando, então vai estar lá, o cara dá para soltar lá as mãos e acender um cigarro, 1 quilômetro vai demorar aí 1 hora praticamente para fazer isso. Tá? Mas se é predeterminado pelo o implemento que você vai fazer isso, vai ter que estar trabalhando, que é a parte de operação aí, tá? Aqui, ó, eixos seletores. Então, eu tenho aqui o número 1, ele mostra lá primeira e segunda marcha, a número 2, terceira e quarta, número 3, marcha ré, e número 4, high e low. Tá? O que a gente tem que ver aqui? Ó? Observação, os eixos 1 e 2 são similares, então tem que tomar cuidado na hora da montagem. A diferença está aqui no número 2, terceira e quarta tem um furo, tá? Que ele mostra aqui, para acomodar o pino de bloqueio. O que é esse pino de bloqueio? Na verdade, entre todas essas hastes aqui, existe reténs transversais. Tá? Esses reténs transversais que são colocados na carcaça ou na tampa, o que ele vai fazer? Evitar que, na hora que você estiver operando, entre 2 marchas ao mesmo tempo. Tá? Então, o que acontece? Eu estou em primeira, vou passar para a segunda, ele não vai entrar a quarta. Tá? Ou encavalar a marcha, não sei se vocês já ouviram falar nisso, por exemplo, em alguns carros, caminhão, que acontecia isso aí. O que é? Entrar 2 marchas ao mesmo tempo. Numa situação dessa, se conseguisse entrar 2 marchas ao mesmo tempo num trator, o que acontecia com a caixa de mudança? Ia quebrar? Ia quebrar, morria tudo. E vocês já viram, não sei se o pessoal já comentou lá, vocês que o operador, por exemplo, dependendo da situação, vai utilizar clipper, por exemplo, eles mandam parar o trator para poder, no caso, engatar a clipper, que é o super redutor. Porque às vezes o cara está com a rotação além do normal, a velocidade além do normal, e tenta engatar a clipper, vai danificar, no caso, a máquina. Tá? A vantagem, gente, se a gente pegar, voltar lá novamente nessa caixa, se a gente tiver uma caixa que ela não tiver anel sincronizado, o que acontece? Eu tenho que fazer com o tempo, ou às vezes com rotação mais baixa, não dá tranco, alguma coisa assim. Ou eu tenho que pisar na embreagem para diminuir a velocidade de entrada, no caso, de rotação da caixa. Agora, se eu tiver um sistema que já é sistemas hidráulicos, o que eles vão fazer? Eles vão ter o freamento, no caso das engrenagens,
e alinhar e vai facilitar, no caso, esse engrenamento. Tá ok? Tá. Ali só identificando para vocês. E aqui, ó, o camarada fala o que é o pino de bloqueio e o que é, no caso, as travas que a gente tem aqui. Então, eu tenho aqui ó, o pino de bloqueio e as esferas não permitirão acoplamento simultâneo de hastes da comando da ré, primeira, segunda, terceira e quarta velocidade. Então, é isso que você está vendo aqui. Então, por isso que o pessoal fala que é mais complexo trabalhar com a parte de transmissão, tá? Porque um erro que vocês tiverem aqui, deixar alguma coisa desse sem montagem, o que vai acontecer? Se entrar ou acoplar mais de uma marcha ao mesmo tempo, vai moer, vai quebrar no caso da caixa. Tá? Aí o custo operacional, o custo, no caso, para tá trabalhando aí, vai ficar bem mais caro. Tá? A gente Professor, tem. Oi, fala. professor. Lá na oficina foi um trator com um problema desse na transmissão. Aí o mecânico colocou uma esferinha dessa aí errada. Deu uma esfera de rolamento. Não era a mesma esfera, da mesma espessura desse aí. Aham. Daí foi mandado o trator para campo de volta, voltou para querer trabalhar. O trator voltou para a oficina, porque ele não continuou ele foi, Capando. andou um pouco, mas ele voltou com o mesmo problema e ele não engatava a marcha. Ele estava passando muita vazão, Uhum. não engatava, não dava certo. Ó, Só por causa da esfera, porque ela travava lá dentro. Ela travava e não saía da marcha. isso aí, Lincoln, é até um negócio legal que a gente tá vendo aí mesmo, igual vocês estão comentando, porque é o seguinte, quando a gente vai tentar resolver o problema, no caso do agricultor, tá? Se você não tiver nada em mãos, que daí o cara falando, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito, cara, você vê, ó, o cara trouxe o trator, fez uma manutenção e agora tem que voltar de novo e esse cara vai ficar louco, vai ficar, no caso, falando lá porque tinha mandado já fazer, por que não consertaram, por que quebrou de novo a mesma coisa, não sei o que, vai falar um monte de coisa, não é isso que fala? É. Então, Sim, é isso. a gente, na hora de fazer a manutenção, a gente tem que, vocês que estão começando agora, tem que ser convicto na hora que vocês forem fazer a manutenção, viu que subiu o negócio desse. Sabe como é que some isso aí? Na hora que o cara vai montar, ele deixa cair. Às vezes dentro, no caso do câmbio. Aí ele acomoda lá no fundo. Daí o cara tenta ver e não acha, passa a mão e não acha, isso, aquilo, tal, tal. Não tem como virar de ponta cabeça o trator, né? Então, às vezes, o cara larga. Daí ele vai lá e pega, no caso, uma esfera dessa que ele não tinha lá e coloca. Qualquer um. Aí, se mudar o diâmetro dela aqui, ela não vai conseguir, no caso, travar essas hastes seletoras. E se ela não travar essa haste seletora, vai perder, no caso, pressão, alguma coisa assim que você está falando. Tá? Aí depende, no caso, onde que está. Se for um câmbio mecânico desse, ele pode ficar escapando a marcha. Quando eu uso, no caso, um dispositivo desse, que é menor que o tamanho padrão. Hein? Então, na hora que parado sem engata, na hora que ele fazer força, que ele estiver tracionando, ele pode pular. Ou na hora que dá desaceleração, você acelera o trator para forçar, quando você tirou o acelerador, plum, ele escapa. Tá? Por quê? O retém, que era para estar trabalhando, no caso, nessas hastes, nesses posicionamentos que a gente aparece esses desenhos aqui, ele escapa. Tá? Ele não, no caso, faz efetivamente a trava. Tá? Aqui, ó, o cara fala aqui, observando, sempre manter todas as peças montadas, pois são itens de segurança. A esfera e o pino da haste da high e low acionarão um interruptor de segurança de partida. O que é segurança de partida? Se no caso tiver ligado ou engatado uma marcha, ele não vai dar, não vai liberar a partida. Então, por isso que eles falam aqui interruptor no caso de partida. Tá ok? Tá. Alguns tratores são cheios, no caso desses dispositivos, para evitar, no caso, danificar a máquina. Porque às vezes você pega, liga, por exemplo, um trator desse que já tem power shut, tá? E se você tiver com ele, no caso, avançado ou para trás, ou para o reverso, e não tiver isso aqui funcionando, na hora que você der a partida, o trator começa a andar já. E aí pode dar acidente. E a pessoa, se você está com um camarada lá embaixo do trator fazendo algum tipo de manutenção, você dá uma partida dessa, mata o camarada, né? Então, tomar cuidado com isso daí, tá?
Aqui, ó, é um negócio bacana da gente tá vendo como é que, depois que a gente desmonta, no caso, uma caixa dessa, que é o quê? A gente montar todo o sistema fora. Então, eu tenho como montar. Eu tenho alguns sistemas desmontados que eu vou mostrar para vocês, que é usado aí no TL, no T6. Vocês vão ver que, e no T7, vocês vão ver que interessante que fica a montagem, tá? E tem um filmezinho que o pessoal da Case fez, que é um filme que o cara ensina como é que acontece, no caso, os acoplamentos e o funcionamento, no caso de uma caixa full já, tá? Então, o cara mostra como é que trabalha cada um deles, tá? E isso facilita. Que aqui, nós estamos vendo essa caixa aqui, é uma caixa mecânica exclusivamente. Não é uma caixa, no caso, com nada assim de diferente. A única coisa que ele está mostrando é que tem high e low aqui, que é a caixa alta e a caixa baixa, tá? E, no caso, lá atrás, mostrou que teria, no caso, o super redutor, que daí depende, no caso do trator, porque tem trator que vocês compram não tem super redutor. E tem trator que, se você fizer pedido, vem com super redutor. E isso muda custo, no caso do trator também, tá? E a aplicação, é lógico, né? Um trator que tenha super redutor, ele pode fazer o mesmo serviço que o outro trator normal, só que, por exemplo, ele tem essa função a mais para, no caso, estar trabalhando aí quando eu necessito trabalhar com baixas velocidades, tá? Aqui já montado no lugar, então, o que eu acho estranho, por exemplo, nessa área que vocês trabalham, é que assim, é o seguinte, os sistemas de transmissão, gente, ele trabalha desmontando por frente e por trás, então ele não tem uma sequência lógica, por exemplo, eu vou começar a tirar tudo aqui pela frente. Então, o que que eu tenho? Eu tenho dispositivo que sai por trás, outros sai por frente, outros sai pelo meio, aí depende a caixa que vocês estão mexendo, tá? E aí o processo é assim, o primeiro que sai é o último que entra, sempre, tá? Então, na hora da desmontagem, o último que vocês retirarem vai ser o primeiro que vai entrar. E o primeiro que vocês tiraram vai ser o último que vai entrar. Tá? Então, são processos inversos que a gente tem que começar a prestar atenção. E vale lembrar para vocês o seguinte, gente. Parte de transmissão. Se vocês têm dúvida, perguntem para os colegas que estão trabalhando que tem mais tempo, tá? Vai ter lá os manuais do fabricante, né? Eu não sei, lá na New, acho que trabalha com o ETIM, é isso? Lincoln. Sim, trabalhamos com o Etim lá. Etim é E os manuais que vêm de fábrica, né? os manuais de fabricar, no caso, digital, né? Ou online, né? Isso, aham. Da Case, o que usa lá? Quem tá da Case aí? É a mesma coisa. Mesma coisa? É o ETIM mesmo? Isso. O Alien, lá na LS, tem alguma coisa, Alien? O pessoal utilizar quando tem alguma dificuldade? Eu, professor, não faço ideia aqui que eles usam aqui. Não, mas eles não têm um manual, por exemplo, se tem alguma dificuldade de montar a caixa, alguma coisa? Não, aqui não tem nada. Só tem um manualzinho do trator mesmo. Ah? Não, tem um manual. Tem um manual que vem no trator, sabe? Ou no sistema ele tem tipo, vai pedir peça, ele tem de tudo desmontado, sabe? Sim. Tem uma vista explodida, sabe? Daí tem isso, mas no mais outra coisa não tem. Né? Não tem manual de serviço, não tem, então? Não. Não? Não. Mas isso aí é uma coisa, por exemplo, que a empresa deveria ver isso, porque eu acho que o pessoal que trabalha no Roland, Case, a própria MAG, que todos eles têm, né? Que é acesso no caso, à plataforma aí para estar, no caso, verificando isso. Porque, gente, é o seguinte, a gente tem muito tipo de máquina, então todas as máquinas não são iguais. Então, não adianta, por exemplo, a gente falar assim que sabe montar, eu sei montar isso, mas com o passar dos anos, vai mudando, no caso, algumas coisas, aí a gente tem que, no caso, fazer essas alterações e saber onde que vai isso, né? Não tem como a gente falar assim para vocês que não, na verdade, eu tô ali, mas eu sei tudo de cabeça. Impossível. Se vocês pegarem isso aí, a parte mecânica é uma coisa, a parte de motor é outra, a parte de elétrica é outra, gerenciamento é outra, então se torna aí um negócio bem complicado,
tá? Mas vamos colocar que o correto é vocês trabalharem assim, tá? O que está acontecendo hoje? Alguns camaradas que têm acesso a esses tipos de materiais, tem gente que está pondo isso na internet para vender também, tá? Como vocês estão trabalhando dentro de concessão, a concessão tem, no caso lá, quem por exemplo, está na case, ele deve ter o log, por exemplo, ou se logar no sistema. Quem está na New Hall não vai ter como se logar no sistema, tem que ter um número lá, né? Tem. Parar na mesma coisa, então são coisas aí um pouco diferentes em relação a outra, tá? Mas o adequado, gente, a gente sempre está utilizando dessa forma. Algumas coisas são muito simples, igual está aqui a tampa, que é o posicionamento, no caso de encaixe dela, que a gente vai ter que olhar os posicionamentos onde vai encaixar a tampa na parte superior da caixa, né? E aí entra algumas coisas, detalhes de diferencial. Ó, se a gente voltasse lá atrás e desse uma olhada, é o seguinte, gente. Esses dentes aqui, ó, esse dente aqui e esse dente, vocês estão vendo que ele não é reto, ele é um dente helicoidal, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, que o meu pinhão, tá? Na minha coroa. Tá? Nós vamos depois estudar especificamente esse cara aqui, vocês vão ver que eu tenho, por exemplo, esse conjunto de diferencial que é nas rodas traseiras, e depois eu tenho, no caso, no TDA, tá? Que é o meu auxiliar, no caso de tração, que, na verdade, o índice de patinação é dado em função disso daí. Aqui existem algumas características, que nós vamos estudar lá depois, que o seguinte, nós vamos ter que ver o pinhão, tá? Qual que é o índice, no caso, de aprofundar ele aqui em relação à coroa. Então, vocês estão vendo que ele é cônico o pinhão e é cônico a coroa. Quanto mais eu empurrar o pinhão para dentro da coroa, eu diminuo, no caso, o índice de penetração. E quanto mais eu afastar, eu afasto, no caso, o pinhão. A coroa é o contrário. Do lado da coroa, se eu tirar calço ou ajustar, tá? Se eu fechar mais o contato, o que eu estou tirando folga entre dente? E se eu afastar a coroa, eu estou aumentando a folga entre dente, tá? E a única forma da gente corrigir, por exemplo, essa folga entre dente é afastar a coroa ou diminuir a coroa. Só que, quando vocês forem montar inicialmente, primeira coisa que vocês têm que montar no conjunto diferencial, vocês vão ver lá que é o quê? Acertar a relação, no caso, da profundidade do pinhão em relação à coroa. Acerto o pinhão, depois que eu vou acertar folga entre dente e acasalamento de dente. O acasalamento de dente, o pessoal usa o batom azul da Prússia, ou a tinta, ou senão o pessoal pega lá uma solução entre graxa e aquele xadrez que o pessoal faz, piso aí, ó, e mistura isso aí para ver o acasalamento entre dente, tá? Não é fazer igual alguns caras falam assim, eu coloco um palito de dente, quando amassar o palito de dente tá bom. É errado fazer isso daí, tá? Se o cara não fizer isso aqui, vai diminuir a vida útil, por exemplo, do meu coroa e pinhão. Apesar que máquina ou o que vocês estão trabalhando aqui é um negócio extremamente resistente. Só que se eu não trabalhar dessa forma, eu vou ter problema, tá? Então a vida útil vai, no caso, comprometer. Então a custo-benefício dele vai ser prejudicado em função disso daí, tá? Aqui, ó, ele falou eu falei profundidade, aqui ele fala de projeção do pinhão para vocês, tá? Pré-carga dos rolamentos de pinhão, que os rolamentos nunca pode trabalhar, no caso, muito folgado e nem muito solto, nem muito apertado, tá? Folga entre dentes da planetária e satélite, folga entre dentes em pinhão e coroa, e pré-carga da coroa e pinhão. Pré-carga é a mesma coisa, o rolamento também não pode trabalhar com folga. Se a gente estiver trabalhando com folga no rolamento, tanto da caixa ou do diferencial, ou no caso de uma transmissão, vocês vão ver que o desgaste vai ser acentuado, por exemplo, em todo o conjunto. Então, de uma forma geral, gente, vocês vão ver que é muito prejudicial se eu tiver com algum problema no
rolamento, tá? Então, na hora de montagem, os caras têm que sempre se adequar, ver se os rolamentos estão em perfeitas condições, se está trabalhando dentro, no caso, do padrão recomendado, alguma coisa assim. Tá ok? Para vocês que estão participando, gente, eu gostaria que amanhã vocês pegassem alguma especificação, a próxima aula nossa que nós tiver de transmissão, sobre a parte de transmissão. Amanhã não tem uma aula mais, né? Hoje é quarta-feira, amanhã vocês estão dentro da empresa, para quem for trabalhar. Mas já vejam alguma coisa para a gente começar a discutir já. Tiver alguma dificuldade em relação, por exemplo, a essas partes de transmissões, que vocês vão ver aqui, por exemplo, que a parte de transmissão, se vocês olharem lá o pessoal que tem acesso aos manuais do fabricante, dá uma olhada lá, por exemplo, como é que regula, por exemplo, coroa em pinhão. A caixa é cheia de detalhe, por exemplo, no caso de montagem, vocês vão ver assim. Então, facilita para a gente, no caso, começar a discutir algumas coisas mais técnicas em relação às montagens para você. Se eu tiver por dentro e tiver como, no caso, tirar dúvidas de vocês, a gente está trocando aí informações, seria excelente a gente ter dessa forma, tá? Que assim vocês, no caso, vão estar crescendo o conhecimento de vocês, também vai estar contribuindo comigo também, que vai estar melhorando o meu conhecimento, tá? E também contribuindo a me conhecer mais sobre as máquinas. Beleza. Mais algumas coisas sobre projeção, depois vamos pegar isso aqui em separado, depois para a gente estar vendo, tá? O objetivo nosso aqui, gente, era justamente a gente ter visto essa parte de relação, que é as marchas. Eu só gostaria que vocês, aqui quando eu pegasse esse conjunto aqui, toda vez que eu pegar isso aqui, eu tenho que ver de onde que vem a transmissão para onde que vai. Então, o que que acontece? Vem do motor, aonde que é a entrada, e para onde que ela vai sair? Vai sair, por exemplo, lá para o diferencial. Então, a gente tem que ver o que vai conectado, tá? No caso do trator, vocês não vão ter uma árvore de transmissão, vai ter um cardan, nada disso. Vocês vão ter um acoplamento quase que direto na saída da caixa, diretamente na saída lá do diferencial. Tudo num conjunto único. Porque nós trabalhamos, por exemplo, com o chassi do trator, já é, no caso, a própria carcaça da caixa de mudança, tá? Principalmente nesses modelos que vocês tratam. Eu posso ter chassi e posso ter sobre chassi. Aí depende, no caso, do tipo de máquina que a gente vai estar usando. Tá? Então, tem que verificar isso daí. Tá ok? Tá. E eu vou ver se eu preparo alguma coisa também sobre o sistema de transmissão da colheitadeira. Eu tenho quase todos os modelos que são aplicados, por exemplo, na linha, tanto da linha CNH, a ACO, ou mesmo das outras marcas, que existem alguns fornecedores só, no caso, que fazem esse tipo de sistema de transmissão para esses conjuntos. Vocês podem ver lá, a máquina, no caso, colheitadeira tem 3 marchas, tem 2 marchas, a frente para trás só. Então, tome cuidado aí, que a caixa é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Tá ok? Tá. Beleza. Ok. Eu também, gente, eu vou falar para vocês, ó, a gente vai fazer essas colocações ou essas lives não muito longas, tá? Nós tivemos uma determinação ontem, deixa eu deixar vocês a par, nós que estamos trabalhando com o pessoal da aprendizagem, nós vamos continuar trabalhando. O curso técnico do Senai, por causa da pandemia, eles vão parar tudo, vão ficar 3 semanas parados. Tá? Então, nós estamos trabalhando com vocês toda a parte teórica, fechando toda a parte teórica, para quando nós retornarmos para, no caso, o dia a dia nosso lá, normal, na unidade, ou mesmo que nós poder acessar as unidades que vocês trabalham, para a gente estar trabalhando com a parte prática diretamente. Tá ok? Uhum. Nós vamos ter, depois dessa a parte de motor e transmissão, vocês vão ver que nós vamos ter a parte de mecanização. A parte de mecanização, ela tem alguma coisa que é a parte de mecanização que é de implemento, e nós vamos ver a parte também de eletrônica, que é usada, no caso, nos conjuntos aí. Aí entra a Redicam, entra a parte de gerenciamento, algumas coisas que vai estar... porque sobrou tempo nessa parte aí, que o objetivo nosso não é muito, no caso, trabalhar em cima de implemento lá, que é plantadeira, os escarificadores, o mesmo que o pessoal usa aí para
os implementos de puxar no trator, né? Vamos colocar assim. Então, o objetivo nosso maior é que vocês conheçam a máquina, depois implementam. Eu não sei, até dentro da concessionária, lá, não é todos os mecânicos que mexem com implemento, né? Lá, por exemplo, na New Holland, lá tem um cara lá que só faz implemento. Não tem pessoal que só mexe com a parte de plantio, pulverização, esses negócios? Sim. Separado? Isso é separado, não é da oficina. Do outro Oficina, né? É como se fosse um mecânico que faz a parte, né? Na case, não sei como é que faz. Case desse jeito também ou não? É assim também. O Alien lá na LS, como é que é? Alien? Separado também? Ou faz tudo? Nós vamos pegar alguns conceitos, gente. Logicamente, não vamos falar de conceito, por exemplo, de plantadeira, vamos falar aí, por exemplo, dos escarificador, vamos falar dos... esses outros implementos que é mais usado aí, por exemplo, no trator, a gente vai comentar algumas coisas. Mas não é o objetivo geral que a gente vai ter na parte porque geralmente está muito relacionada à operação depois disso daí, tá? Para quem está fechado aí nas concessionárias, vocês vão ver que cada trator ou cada modelo que vocês vão ter ali tem aquela negócio da entrega técnica e depois tem a parte da operação. Então, você tem que entender um pouquinho do trator para mostrar os benefícios de cada trator, o que ele pode fazer, né? Que, na verdade, você vai apresentar o que aquele trator faz, na verdade, para o camarada. Não é isso? Sim. Bom, isso gente, mesmo. eu acho que seria isso aí que a gente tinha que trabalhar hoje. Eu não vou ficar me estendendo também com vocês demais, mais para a gente não perder esse contato. E a gente vai trabalhando de pedaço em pedaço para a gente poder, no caso, estar entendendo. Vamos ver se para a próxima aula eu vou ver se eu mostro esses sistemas, no caso, com PowerShift para vocês, tá? Que é um pouquinho diferente. E depois eu vou ver se eu consigo ir lá no Senai para mim gravar alguma aula mostrando, por exemplo, a parte de desmontagem e as relações para vocês entenderem, tá? Que eu acredito que nós vamos ainda esse final de mês, ainda sem poder, no caso, estar adentrando as unidades aí. E eu não sei, vocês estão trabalhando normal lá? Como é que estão fazendo na empresa? Depende do setor, normal. professor. Na oficina é menos gente, na verdade não fica tudo naquele tumulto, né? E às vezes quando sai para campo, sai no máximo 2, né? Hã? Tem que estar obrigatório estar usando máscara só. Eles deram um kit de máscara pra gente e todos os cuidados tem que ter, né? Certo. Gente, teve a gente que desprezou esse negócio no começo, vocês estão vendo aí complicado, o negócio já morreu um monte de gente, né? E não escolhe muito, não. Eles falaram que tem um grupo de risco aí, mas qualquer um que esteja exposto a esse negócio aí, dependendo da situação, se complicar, pode levar a óbito. Então, tomem cuidado, tá? Todo o processo aí, no caso de estar se cuidando nesse período, é o ideal, tá? Eu acho que seria isso. Alguém tem alguma pergunta, gente? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, na semana que vem a gente conversa mais um pouco, porque as aulas de vocês vão até hoje, né? Quarta-feira? Isso. Então, tá. Então, dê uma olhadinha se vocês tiverem alguma coisa para comentar com o pessoal, tiver alguma dúvida lá para a gente ir trocando informações, vai enaltecer para vocês e para mim também, tá? Contribui com o conhecimento de vocês, com o meu também, porque eu estou aqui aprendendo todo dia, a gente está trabalhando igual eu falei para vocês. Essa área aqui, para mim, é muito nova. Tá ok? Tá. Beleza. Mas beleza, gente. Ok, Então, falou. deixar. Conversamos. Abraço. Falou, Cuidem. Um abraço. Falou. Você também. Bom final de semana. Você também. Eu também.